A partir de agora, O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vota cassação de Eduardo Bolsonaro. Prefeitura de Bahia deve recorrer de decisão para manter anulação de concurso. Postos alegam que reajuste no preço da gasolina não chegou às distribuidoras. Amanhã, bairros de João Pessoa terão abastecimento de água suspenso. Hoje é quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Está começando agora o NC News com Rafael Cruz. E Wesley Costa. A produção é de André Firmino. A operação de áudio é de Marcos Brandão. A gestão da Liga FM na Paraíba é de Diego Barbosa. Na gerência de conteúdo e programação, eu, Rafael Cruz. Direção executiva é de Jacielma Cantalice. No ar pela Liga FM João Pessoa, NC News. O Brasil se liga aqui. Jornalismo com credibilidade. NC News. Bom, gente, uma ótima noite para você. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Eu já queria agradecer o carinho da sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando aí a Liga FM em 103.3. A partir de agora, NC News com as principais notícias das últimas 24 horas. Hoje, mais uma vez aqui, dividindo a bancada com a gente, Rafael Cruz. Boa noite, Rafael. Boa noite, Wesley. Boa noite ao nosso ouvinte que está nos dando carona agora no carro, voltando para casa, ou está em casa, né, tomando aquele cafezinho. Muito obrigado pela sua companhia conosco. Vamos ficar bem informados durante essa hora. E lembrando que Paulo Neto está no departamento médico, recuperando a voz. Em breve vai estar de volta conosco. Bom, vamos começar o programa de hoje com uma decisão polêmica, um assunto polêmico que vem rendendo muitos comentários e não é de hoje. O juiz Gustavo Procópio, da 2ª Vara Civil de João Pessoa, concedeu tutela de urgência determinando a remoção imediata, gente, de vídeos publicados pela vereadora Elisa Virgínia. Segundo a decisão, esses vídeos da vereadora associam a comunidade LGBTQIA+, às práticas criminosas e veiculam um discurso de ódio. A medida também alcança a empresa responsável pelas plataformas, como Instagram e Facebook, onde os conteúdos foram divulgados, Rafael. A ação tem como autora a entidade Iguais Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Pessoas Transsexuais, que pede reparação por danos morais individuais e coletivos, no valor de R$140 mil. A entidade alega que a vereadora, durante discurso na Câmara Municipal de João Pessoa, proferiu declarações discriminatórias ao relacionar a parada do orgulho gay, a LGBTQIA+, a obscenidade e a erotização de crianças. Gente, o juiz determinou que Elisa Virgínia e o Facebook retirem os vídeos em até 24 horas. E se abstenha de republicar conteúdos de teor semelhante. Em caso de descumprimento, poderão ser aplicadas multas e outras medidas coercitivas. Esse, como eu falei no começo, é um tema polêmico e tudo isso começou após 6 publicações feitas nas redes sociais entre os anos de 2021 e 2023. Esses vídeos serviram de base para essa acusação. A denúncia foi aceita no final de fevereiro, gente, mas as informações só foram divulgadas recentemente, né? Inclusive a vereadora, quando se tornou ré, né, lá para o mês de março, como você falou, no fim de fevereiro, se declarou surpresa, porque ela afirma categoricamente que não é homofóbica, que não fez nenhum vídeo de cunho homofóbico. E aí geram repercussões grandes, porque já a entidade se sentiu bastante ofendida, a comunidade se sentiu bastante ofendida com os vídeos que foram feitos pela vereadora, né? Ela primeiro falou com relação à parada, e aí associou com imagens, inclusive divulgadas na internet, com crianças, como se toda a comunidade estivesse envolvida em crimes sexuais. E pelo menos foi essa a interpretação do juiz para tomar essa decisão de hoje. Nós, inclusive, tentamos contato com a vereadora, com a assessoria de imprensa da vereadora. O espaço está aberto, gostaríamos muito de ouvi-la, para que ela possa dar a versão dela, né? A decisão do juiz, nós tomamos conhecimento. Mas de que forma ela recebe essa decisão? E mais que isso, o que foi que realmente ela quis dizer nesses 6 vídeos que estão sendo questionados, ou melhor, foram proibidos e têm que ser retirados? A gente gostaria muito de ouvir a vereadora. Temos até às 7 da noite para ouvi-la ao vivo aqui na Liga FM. Olha, uma das frases da vereadora, ela disse o seguinte:
eu defendo mulheres, eu defendo a inocência das crianças. Então, assim, recebo com muito constrangimento e surpresa essa denúncia. São palavras da vereadora. E a gente, quando fala das plataformas digitais, né, seja ela o Facebook ou o Instagram, isso já foi discutido muito, inclusive entre as autoridades do nosso país, com relação a publicações que são, né, solicitadas as retiradas pela justiça. As plataformas, às vezes, Rafael, elas se recusam, né, a tirar esses vídeos. É uma comunicação bem complicada entre o Poder Judiciário brasileiro, eu acho que de outros países também deve ser da mesma forma, com esses núcleos, com essas empresas de redes sociais. E vem aquela questão, mais uma vez, né, das leis, das regras para as redes sociais. É até um desejo do presidente, né? A debatida regulamentação. Tudo que fala em regulamentação, a turma já interpreta como uma certa censura, mas a internet também não pode ser terra de ninguém, né? Verdade. As pessoas precisam se responsabilizar pelo que postam, pelo que escrevem. Então, outro debate aí, de um outro tema também bastante polêmico, mas voltando para a questão da vereadora, a época em que ela foi tornada ré, ela informou que ela queria garantir que as mulheres pudessem ir ao banheiro, Wesley, tranquilas, sem ter o constrangimento de se deparar com homens, falando homem no sentido biológico, aspas, da vereadora. Pois é, são várias falas, cerca de 6 vídeos que estão sendo contestados aí pela justiça, mas como o Rafael bem falou, o espaço está aberto até às 18h55, a gente até que conseguiu falar com a assessora da vereadora, mas ainda não recebemos uma resposta, né, um feedback sobre essa questão. Será que ela mantém esse mesmo discurso? Será que alguma coisa mudou? Ela vai retirar ou já retirou esses vídeos? A gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas aqui com relação a essas declarações da vereadora. E acompanhando as falas dela, ela realmente não tem medo da polêmica. Ela também entrou numa outra questão que é bastante discutida, que é a participação de transexuais na categoria feminina. Segundo ela, até por questões hormonais, não há um pé de igualdade nessa competição, e ela também questionou isso nesses vídeos, nesses 6 vídeos que foram questionados pela justiça. Pois é, gente, essa é a realidade do nosso país, né? E eu sempre digo uma coisa: às vezes a gente não entende decisões judiciais. A gente nem é obrigado a entender, mas a gente é obrigado a respeitar. E quando eu falo entre respeitar e aceitar, eu falo isso de uma forma geral, no âmbito geral, seja nas questões religiosas ou nas opções sexuais, enfim. Temos que viver todos, né, como uma comunidade. Para isso tem a justiça, mas cada um tem a sua opinião, a sua visão, como ela vê o que é certo e o que é errado. E não cabe a mim ou a ninguém estar fazendo esse pré-julgamento das pessoas. Mas decisão judicial, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ser cumprida, mas ela gera comentário, ela gera polêmica, e quando tem polêmica, a gente também quer ouvir a opinião do nosso ouvinte, com todo o respeito, é claro, dentro da temática. A gente gostaria de saber se você concorda com o juiz que a vereadora ultrapassou os limites da liberdade de expressão e apresentou um discurso de ódio. O que é que você pensa sobre esse tema? Gostaria muito, ouvinte, que você participasse com a gente agora pelo 99111 9207. Olha, a gente está recebendo a informação agora que a vereadora está na linha. Ela deve ter escutado aí os nossos apelos. E vamos conversar com a vereadora Elisa Virgínia. Boa noite, vereadora. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Hoje estamos aqui, eu, Wesley Costa e o Rafael Cruz, à frente do NC News. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer à senhora é com relação a esses vídeos. A senhora lembra os detalhes desse vídeo? A senhora permanece com esse mesmo discurso? Olha, é uma coisa assim tão absurda que está acontecendo, uma ditadura tão grande, que o que eu falei,
Eu só adiantei um voto contrário a uma lei proposta pelo vereador Marcos Henrique. E disse os motivos pelos quais eu não voto. Então quer dizer que vão agora me criminalizar se eu votar pelos meus votos, porque estão me criminalizando pela minha fala. De forma nenhuma, de sobremaneira foi uma fala homofóbica. Eu só apenas disse o que todo mundo constata, né? Eu disse uma constatação, eu só verbalizei o que se vê. Só que eu não posso falar aqui para vocês, porque mais uma vez eu posso ser processada. Vocês entendem o tamanho da cilada que nós estamos metidos? Vocês não podem saber o que eu penso mais, eu não posso falar o que eu penso, tudo que eu falar será usado contra mim. Existe uma perseguição sistemática à vereadora Elisa, à mulher Elisa, à política Elisa, ou seja, eu estou sendo perseguida e silenciada. Como? No tapetão da justiça, ameaça de recursos financeiros, ameaça de prisão. Então, hoje eu sou uma pessoa amordaçada. Então, eu não consigo nem conversar com vocês, porque eu não posso dizer o que eu penso, entendeu? É um absurdo, é extremamente injusto isso que está acontecendo no nosso Brasil. E aqui eu estou sendo opressa, oprimida pelas as ONGs, né, que me processam. Vereadora, a senhora já fez a retirada dos vídeos conforme determinação da Justiça? Eu Fará não retirei, isso em que tempo? a Justiça mandou retirar, entendeu? Então essa medida já foi cumprida? Essa medida deve ter sido liminar, já foi cumprida. Se você procurar os vídeos, não estão mais. Eu procurei hoje, não estavam mais na minha rede social. Mas foi a senhora que retirou ou foi um pedido das redes sociais, das empresas? Retiraram, a Meta retirou. A própria Meta, que é a administradora do Facebook, do Instagram, ela mesma retirou os vídeos. Isso, ela mesma retira, não existe mais. Se procurar lá, o link, eu tenho um link, se você aperta no link e diz esse conteúdo não existe, blá, 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 essas coisas. E agora, daqui para frente, o que é que a senhora pensa em fazer? A senhora vai recorrer dessa decisão? Como é que está sendo os seus trabalhos a partir de agora? A gente vai se defender, eu sou parlamentar, eu tenho imunidade parlamentar. Eu disse na tribuna, eu não ofendi ninguém, eu só disse as coisas que a maioria das pessoas pensam. Eu disse verdades, eu disse constatações, eu não fiz discurso de ódio. E eu só apenas vou me defender e pedir a Deus que me ajude, né? Porque infelizmente a gente está vivendo tempos difíceis demais. Difíceis, quem quer ser conservador, quem quer criar seus filhos imune a certos avanços, né? Da liberdade, desse povo progressista, vai sofrer muito nesse mundo, e as pessoas que ainda ousam como eu sofrem demais. São ataques, são ameaças de prisão, ameaças financeiras, e essas pessoas elas ganham dinheiro em cima da gente, e é muito difícil. Estou muito revoltada, estou muito triste com essa situação. Estão impedindo da gente fazer política, inclusive. Vereadora, em algum momento, diante dessas dificuldades, dessas acusações para a retirada desse vídeo, dessa ação judicial, passou pela cabeça da senhora que isso pode ter partido de alguém aí da Câmara de Vereadores, ou a senhora acha que isso realmente se deve às declarações e desses grupos, o qual se sentiu prejudicado com as declarações? Olha, desculpa teu nome. Wesley. Wesley, para você tá vendo que você tá com dificuldade de falar, porque você não pode dizer. Sim. Até a sigla LGBT, você tem medo de falar, a gente tem medo de falar. Olha, esse pessoal, eles têm os vereadores deles, né? Então, por exemplo, eu não acredito que Marcos Henrique foi o autor, mas ele é a voz desse povo. Entendeu? Por exemplo, se ele colocou o projeto para tornar... Olha qual é o projeto. Tornar a marcha LGBT como bem imaterial e patrimônio cultural de João Pessoa. Entendeu? Ele é a voz desse povo na Câmara. Ele é um dos representantes da Câmara. Eu acredito que ele não foi o autor,
Porém, ele apoia esse pessoal, entendeu? Assim, essas pessoas têm nele uma voz. Eu acho, sinceramente, que a esquerda no nosso Brasil, os progressistas, eles não querem o contraditório, eles não querem o debate, eles só querem calar, porque eles só querem um lado, e isso se chama ditadura. Vereadora, agradecemos a participação da senhora aqui conosco no NC Obrigada. News, na Liga FM, e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada, um abraço, tchau, tchau. Começamos aqui com a vereadora Elisa Virgínia, que está diante dessa decisão judicial, onde ela foi obrigada a retirar cerca de 6 vídeos das redes sociais e onde ela responde também a essa ação que foi impetrada aí pelo juiz Gustavo Procópio. Nós vamos para um rápido intervalo, 6 horas 16 minutos, e em instantes o NC News volta ao vivo para toda a Paraíba. Jornalismo com credibilidade. NC News. O Brasil se liga aqui. Liga 360. É fofoca, informação, as notícias que todo mundo comenta. Os babados do mundo dos famosos. De segunda a sexta ao meio-dia, aqui. A escola tem que ser uma verdadeira casa da educação. Essa frase sempre me acompanhou em toda a minha trajetória. E hoje ela ganha vida. É com grande alegria que transformam a ideia em realidade. O Colégio Codevila, um espaço construído para unir tradição e inovação, com disciplina, valores e excelência. Aqui, cada aluno é cuidado de perto, aprende com confiança e é preparado para os desafios do amanhã. Colégio Codevila, matrículas abertas, novos tempos, mesmos valores. Tá sofrendo com dores no corpo, reumatismo, hérnia de disco, nervo ciático ou dores nas articulações? A solução é Fortidor, rico em colágeno tipo 2 e com ação anti-inflamatória. Fortidor ajuda a reconstruir cartilagens e aliviar dores musculares, nervosas e nos tendões. Tome 2 cápsulas nos 3 primeiros dias e depois 1 por dia e viva sem dor. Fortidor, o verdadeiro da caixinha amarela. Peça já pelo WhatsApp 982297724. Vem pra Liga FM. Liga FM. O Brasil se liga aqui. Liga FM. NC News. Você por dentro da notícia. De volta com o NC News na noite desta quarta-feira. E aí, Rafael Cruz? 6 horas, 18 minutos, muita gente no trânsito, voltando para casa, saindo do trabalho. Conseguiu sair um pouquinho mais cedo? Tá chegando já em casa? Continua com a gente, dá carona pra gente, porque tem informações do trânsito agora no NC News. Na Avenida Tancredo Neves, o fluxo tá intenso e está lento, hein? O maior fluxo de veículos tá no sentido praias. Na Pedro II, um bom fluxo nos 2 sentidos, isso já a partir ali das imediações do Ibama. Já na BR-230, com fluxo intenso e lento, sentido Cabedelo, no trecho entre o Viaduto do Cristo e o Viaduto da Pedro II. Se você está testemunhando alguma ocorrência no trânsito, passou por algum trecho que está difícil, compartilha com a gente, 99111-9207. Ajude a todo mundo a ficar bem informado sobre o trânsito da capital. Agora vamos falar de coisa boa. Você que está aí na Liga FM. João Pessoa ganha um novo espaço de excelência na educação. Eu estou falando do Colégio Codevila. Fundado pelo professor Alfredo Codevila, é referência histórica na Paraíba. O colégio traz disciplina, respeito, ética e valorização da família. Com lema Novos Tempos, Mesmos Valores, a escola une tradição a uma proposta moderna e tecnológica, gente. Tem turmas reduzidas, tem robótica desde o Fundamental 1, reforço de matemática integrado, laboratórios de redação e idiomas. E é estrutura aí completa, gente, com biblioteca, quadra poliesportiva, espaços de convivência e segurança com inteligência artificial. Muito além de preparar para vestibulares e Enem, o Colégio Codevila forma cidadãos críticos, responsáveis e conscientes. Colégio Codevila, tradição e inovação lado a lado. E aí você pergunta, Wesley, como eu faço para tirar minhas dúvidas sobre o Codevila? Presta atenção,
Matrículas abertas e você vai falar agora pelo WhatsApp DDD 83, número 991190818. Vou repetir, 83 é o DDD, gente. Número 991990818. Colégio Codivila, tradição e inovação lado a lado. Jornalismo com credibilidade. NC News. Bom, gente, vamos seguindo aqui com o NC News nesta noite de quarta-feira. Queria agradecer demais o carinho da sua audiência e estamos aqui levando o jornalismo de credibilidade até a sua casa, até o seu carro, até o seu trabalho, onde quer que você esteja. E sempre com o assunto do interesse, né, Wesley? Agora a gente vai entrar num ponto que sempre gera também discordâncias, que é com relação ao combustível, né, ao preço do combustível. Os proprietários de postos de gasolina da Paraíba contestaram hoje o reajuste no preço anunciado pela Petrobras. O Sindipetro Paraíba alegou que a queda no valor da refinaria não foi integralmente repassada pelas distribuidoras aos revendedores. Por isso, a redução do valor do combustível na bomba é em média de apenas sabe quanto, Wesley? Minha nossa. Nosso ouvinte vai ficar revoltado com essa, né? Se já constatou na bomba, a média é de apenas 3 centavos. 3 centavos a 4 centavos por litro, o que é muito abaixo do que foi divulgado oficialmente pelo governo federal. A categoria continua pontuando que o reajuste, na verdade a redução de 14 centavos por litro, conforme previsto pela Petrobras, desconsidera os custos operacionais obrigatórios e inevitáveis que incidem sobre a cadeia de distribuição e revenda. Segundo o sindicato, esses custos adicionais impactam o preço final em cerca de 4 a 5 centavos por litro, o que significa que a redução real aplicada pelas distribuidoras varia na prática entre 9 e 10 centavos, dependendo da companhia fornecedora. O que a gente não entende é que quando é para cima, além de ser imediato, né, esse reajuste, ele é integral. Ninguém fala que teve custo a menos para poder abater do valor que foi apresentado, né? Mais uma vez, o brasileiro se sente lesado, porque nem com a redução anunciada oficialmente pela Petrobras, ele consegue ver essa diferença para menos no bolso. Pois é, a Petrobras informou, gente, que só esse ano de 2025 já foram feitas 2 reduções. No geral, de média. Boa noite, Edilson, seja bem-vindo. Boa noite, Rafael, Wesley também, muito boa noite, os ouvintes aqui do NC News também, muito prazer em poder participar ao vivo aqui, né, dos microfones da Liga FM, né. A gente tem um prazer imenso, como você falou, né, primeiro quero agradecer pelo carinho, pela receptividade, né, que os paraibanos estão tendo com a nossa empresa aí, tá, Rafael? Muito obrigado por tudo. E é isso mesmo que eu vi você falando aí agora há pouco sobre as dores, né? Hoje a dor já não escolhe mais idade nem profissão. Nós temos jovens, temos adultos aí, idosos também, sofrendo com essas dores. E como eu falei aí hoje de manhã na nossa programação também, lá que eu participei, as pessoas imaginam que o reumatismo ela seja uma doença, Rafael. Ela não é uma doença, tá? O reumatismo é um conjunto aí de doenças inflamatórias que ataca, né, as texturas nervosas, as musculares, tendões, ósseas também, provocando muitas dores e, como a gente sempre fala, acaba impossibilitando as pessoas de levar uma vida de qualidade. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, né, nossas donas de casa, os homens aí da construção civil, do modo geral, motoristas, radialistas. Vim agora conversando no Uber aí, né, o senhor aí com uma dor no joelho imensa, muitas horas no trânsito. Isso tem trazido um desconforto muito grande. Trouxemos para cá, Wesley, o Fortidor, né, as pessoas têm ouvido diariamente. Você que sofre com dores, você precisa fazer um tratamento com o Fortidor. Quanto eu tenho que tomar, Edilson? Olha só, isso depende de cada organismo, porque cada organismo tem um metabolismo diferente. A empresa, né, a empresa diz, o laboratório que produziu, diz que ao menos são 6 meses de tratamento. Por quê? As cartilagens não são do dia para a noite, Rafael, tá? As cartilagens necessitam de um tratamento, né, para você que precisa recompor, reconstruir as cartilagens, porque a gente tem aí, eu já falei hoje também, 207 ossos, a cada unção, a cada junta articulação, a gente tem ali as cartilagens, né? Temos também o líquido sinovial, que muitas vezes falta lubrificação, né, nas nossas juntas, provocando sérias dores. Então,
trouxemos para cá, como já disse, rico em colágeno tipo 2. É importante lembrar que o colágeno tipo 2 tem que ser o de frango, que vai auxiliar você na reconstrução das cartilagens, lhe proporcionando uma qualidade de vida melhor, Wesley. Que bacana, meu amigo, eu fui vítima dessa dor terrível que é a dor do nervo ciático. E eu estava até ouvindo outro dia um especialista falando que, claro, tem as dores que o ser humano sente, né? Que todo mundo sabe que a maior dor que o ser humano sente é a dor do parto, no caso das mulheres, mas algumas dores estão inclusas nesse rol aí de sofrimento e uma delas é a dor do nervo ciático. Exatamente, né? É porque, Wesley, o nervo ciático ele é provocado por uma inflamação, né? Nas vértebras, aí, nos discos vertebrais da nossa coluna, pressionando o nervo, onde as pessoas vão sentir aquela dor desde as costas até lá na ponta do dedo do pé, né? A perna endurece, a pessoa não consegue caminhar. Você hoje está me fazendo relembrar dessa dor pela segunda vez. De manhã lá no Alô Paraíba e agora aqui no NC News, viu? É uma dor inflamatória, viu, Wesley? Então, olha só, para quem tem dores nas costas, dores nos braços, nas pernas, e sofre com bico de papagaio, que é muito comum, artrite, artrose, a tendinite, a bursite, que são as mais comuns, né? A fibromialgia também tem trazido um desconforto muito grande para as pessoas, bem como também a constocondrite, que é aquela inflamação nas articulações que eu acabei de falar, né? Essa é terrível. Então, Minha mãe tem, às vezes, para lavar os pratos, para fazer coisas básicas, às vezes, dói demais, né, cara? Dói. É aquilo que eu falo, a pessoa fica impossibilitada, né? Então, o tratamento com o Fortidor, faça esse tratamento rigoroso. Eu preciso fazer uma chamada de alerta aqui. O que acontece, Wesley? A gente sabe do princípio ativo e vai dar resultado. Às vezes as pessoas, né, não modo geral, mas a grande delas são mais acomodadas. Começa a tomar, melhora, larga para lá. Não, é um tratamento. Nada que for pela metade você vai conseguir ter resultado. Ou seja, um projeto, uma obra ou qualquer coisa que você inicia, se você não fizer conforme determina o figurino, você vai aí ficar, né, à mercê, né? Quem vai sofrer é você. Então faça o tratamento rigoroso, são ao menos 6 meses, uma cápsula ao dia, e depois tome de forma preventiva, porque o que acontece, Wesley? A gente vai ficando velho, é como um veículo, né? Olha um carro aí de 20, 40 anos, ele já está meio debilitado, os desgastes já são visíveis, né? E a gente é a mesma coisa, o organismo é natural que ele envelheça e os problemas começam a aparecer. Rafael, eu tive fora do Brasil agora, 2023 por aí, meados. Você pode observar como o povo do Brasil ele é tratativo, tá? Ele não é um povo preventivo. Observe quantas farmácias você encontra aqui na Grande João Pessoa, né? Se todas estão aí, é porque tem mercado para elas. Elas estão trabalhando, né? Estão conseguindo se manter aberta. Lá nos países da América, você não encontra farmácia. Para você encontrar uma farmácia lá é muito difícil, porque o povo é preventivo. Ao invés de tratar, ele se previne, tá? Então o que acontece? A gente paga um preço muito alto quando precisamos tratar. E eu não falo em valor de dinheiro, eu falo que a nossa saúde é nosso bem maior. Então a gente sofre, nossos familiares sofrem, todo mundo, né? Então faça o tratamento e depois continue tomando como uma forma preventiva, né? Para você evitar sérios problemas, ou seja, problemas maiores no futuro com as dores, Wesley. Edilson, seja para tratar, seja para prevenir, vamos lá, arrematar esse nosso papo com aquela dica. Como é que o pessoal pode ter acesso ao Fortidor? O Fortidor você encontra nas farmácias lá no Padre Zé, né? No bairro Padre Zé, também pelo WhatsApp. Essa farmácia, por enquanto, atende todos os bairros da Grande João Pessoa, né? E os municípios ao redor também, devido à grande audiência, né? O alcance do programa da televisão, do meio-dia e também do programa do rádio aqui. Tu tem aí, Wesley, o nome da farmácia onde encontra lá o Fortidor? Eu tenho inclusive um número aqui que eu anotei ontem para dar de dica para muito político que tá com dor e também para o nosso companheiro que tá no Uber levando a gente de carona. Você tá com problema? 982297724 é o número para você ter acesso a esse tratamento e a essa prevenção. É uma dica de ouro aqui do NC News. 982297724 é o número de contato. Olha, só lembrando que você encontra o Endromil também na farmácia Hiperpopular, que fica no Padre Zé, na rua Fagundes Varela, número 12. Ou você pode falar pelo WhatsApp, esse que o Rafael falou. E lembrando que entrega em toda a Grande João Pessoa, e também na região metropolitana, que é Bahia, Santa Rita e Cabedelo. É isso, Edmilson? Importante lembrar, tá? Não tem genérico, não tem similar. O verdadeiro tem que ser o da caixinha amarela, tá? Wesley,
Rafael, eu agradeço pelo espaço, nossos ouvintes aqui também da NC News. É um prazer imenso poder participar. Espero, né? Primeira vez e muitas ainda que vamos estar por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, Wesley. Valeu, Edmilson. Muito obrigado pela sua participação. Ele também participou conosco hoje lá no Alô Paraíba, né? Edmilson Oliveira, que é o diretor comercial da Admed. Muito obrigado, meu amigo. Felicidades para você e seja bem-vindo, tá? Obrigado mais uma vez. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, mais notícia no NC News. Jornalismo com credibilidade. NC News. Liga FM. Falando de amor. A sua companhia perfeita. Música boa e emoção até o amanhecer. A melhor programação é na Liga FM. Liga FM. A escola tem que ser uma verdadeira casa da educação. Essa frase sempre me acompanhou em toda a minha trajetória. E hoje ela ganha vida. É com grande alegria que transformo a ideia em realidade. O Colégio Codevila, um espaço construído para unir tradição e inovação, com disciplina, valores e excelência. Aqui, cada aluno é cuidado de perto, aprende com confiança e é preparado para os desafios do amanhã. Colégio Codevila, matrículas abertas, novos tempos, mesmos valores. Tá sofrendo com dores no corpo, reumatismo, hérnia de disco, nervo ciático ou dores nas articulações? A solução é Forte Dor, rico em colágeno tipo 2 e com ação anti-inflamatória. Forte Dor ajuda a reconstruir cartilagens e aliviar dores musculares, nervosas e nos tendões. Tome 2 cápsulas nos 3 primeiros dias e depois 1 por dia e viva sem dor. Forte Dor, o verdadeiro da caixinha amarela. Peça já pelo WhatsApp 982297724. Chegou a hora de ficar em dia com João Pessoa. Refis 2025. De 15 de outubro a 14 de novembro, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 100% nos juros e 80% nas multas para pagamento à vista. Ou parcelamento em até 15 vezes com descontos progressivos. E pagando pelo portal do contribuinte da Prefeitura, você ainda ganha mais 5% de desconto nas multas. Prefeitura de João Pessoa. O Brasil se liga aqui, liga. Liga. 6h37. Já estamos de volta com o NC News. Agora vamos falar rapidinho de coisa boa. Vamos faturar nessa noite de quarta-feira. Atenção, 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 Mangabeira inaugurou, né? Pois é, chegou a Casa do Celular no Mangabeira Shopping. É isso mesmo que você ouviu? Agora você pode comprar seu smartphone novo com super descontos. São descontos de até R$600. Somente nesse mês de inauguração. Então corre que é só enquanto durar o estoque. Aparelhos em todas as marcas, de todas as marcas e modelos, tudo em até 12 vezes sem juros, gente. Tá uma loucura. Mas se você está negativado, calma, pare tudo que você está fazendo, não se preocupe, temos a opção de parcelamento no boleto. Isso vai salvar você com certeza. Não tem mais desculpas para ficar de fora. Corre para a Casa do Celular no Mangabeira Shopping, ao lado do Armazém Paraíba. Não tem errada, todo mundo esperando por você para você aproveitar as facilidades, né? E comprar aí seu smartphone com descontos de até R$600. Só lembrando que é somente nesse mês de inauguração ou enquanto durar o estoque. Anotou aí? Já sabe, né? Vai lá agora e compra o seu aparelho com condições imperdíveis na Casa do Celular, que fica ao lado do Armazém Paraíba, lá no Mangabeira Shopping. Tá dado o recado. NC News. Você por dentro da notícia. Agora o capítulo do dia da novela Concurso de Bahia, Wesley. Meu Deus do céu. Como eu falei naquele dia, Rafael, tem 3 meses que eu estou aqui e quando eu estava entrando na cidade, eu passei a ouvir algumas rádios e esse era um dos temas mais discutidos há 3 meses, né? Quando eu entrei na cidade, eu cheguei já ouvindo essa história do concurso lá de Bahia. E hoje tem novidade, inclusive o nosso internauta já está no nosso YouTube, Não tá fervendo lá, hein? interagindo, comentando. A gente vai trazer esses comentários já para a mesa, mas vamos informar, vamos atualizar qual é o capítulo de hoje com relação ao concurso de Bahia.
Pois é, gente, olha, depois do Tribunal de Justiça decidir manter a suspensão do decreto que anulava o concurso público em Bahia, o deputado Felipe Leitão, marido da prefeita Taciana Leitão, afirmou hoje que a Prefeitura de Bahia deve recorrer da decisão do tribunal. Segundo o deputado, o Tribunal de Justiça da Paraíba anulou apenas a homologação do concurso e que a proibição de contratar os aprovados continua suspensa. Ou seja, o deputado diz que a proibição de contratar ou não o concursado continua valendo. Mas, meu amigo, que insistência é essa, né, gente? Complicado porque o pessoal tá reclamando aqui, ó. A empaticamente poética prefeita Taciana Leitão cumpra a decisão do desembargador do TJ Paraíba e chame os aprovados no concurso de Bahia. A gente está também recebendo uma mensagem aqui da Angeline Santos, desejando melhoras para o Paulo Neto. O Paulo Neto está se recuperando da garganta, em breve vai estar de volta conosco. Temos o Marcelo Bendito dizendo, o deputado Leitão vai recorrer de quê? A verdade é que tem que chamar os aprovados. O pessoal dando boa noite aqui, participando, cobrando que a prefeita convoque os aprovados, enfatizando que a decisão foi tomada pelo desembargador Aloísio. Olhando aqui o que a Jéssica Alves 9877 chama os aprovados. Você também está acompanhando aí o a Angelina aqui, né? Você leu da Angelina também? Isso. São várias mensagens aqui. Vanésia Soares. Leitão não falta com verdade. Prove suas falas. Cadê os documentos provando sua fala e que a prefeita não convoca por ordem da justiça? É uma falta de informação que as pessoas estão reclamando também, porque elas querem, né, mais clareza nas decisões. Às vezes é o que falta. A população fica sem ter uma informação mais direta, mais objetiva. E a gente sabe que decisão da justiça, eu falei agora há pouco, não precisa entender, tem que ser cumprida. Mas há aí uma decisão também do deputado, né, uma opinião do deputado aí, do marido da prefeita Taciana Leitão, que afirmou hoje que a Prefeitura de Bahia deve recorrer dessa decisão judicial. Vamos aguardar qual vai ser o capítulo de amanhã, né? Meu Quase Deus que diariamente a gente fala do concurso de Bahia aqui, Pa- até porque muita gente está interessada nessa decisão. Parece aquelas novelas mexicanas, né? Todo dia tem um problema sério. Agora, outra coisa muito séria que a gente vai falar agora... Você Wesley, assiste novela mexicana, Rafael? Você já assistiu? Não. Você já assistiu? Já assisti. Já, né? Às vezes o Ultimamente, cara para ali nem no as sofá e brasileiras. vai deixando o tempo, vai passando, você vai assistindo e você vai se surpreendendo com o que acontece em uma novela mexicana, né, Com mano? tanto de drama, né? Como é esse concurso aí de Bahia. Mas outra informação aqui também que é bem preocupante, e a gente traz agora, às 6h42, é que a Paraíba está entre os estados que mais comprometem as receitas com o pagamento de servidores públicos e aposentadorias. Isso segundo o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2025, que foi divulgado essa semana pelo Tesouro Nacional. Gente, o estado ocupa o 4º lugar no ranking nacional de despesa total com pessoal e tem um índice superior ao limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define aquele teto lá de 49% para o Poder Executivo, 6% para o Poder Judiciário e 3% para o Legislativo e 2% para o Ministério Público. Ou seja, um alto peso da folha de pagamento sobre as finanças estaduais. Isso aqui é sério demais, viu, gente? Compromete a capacidade de investimento do estado, né? E apenas o Rio Grande do Norte, com 63,6%, o Mato Grosso do Sul, com 60,53%, e o Maranhão, com 58,19%, apresentaram percentuais mais elevados do que a Paraíba. É um assunto que a gente precisa acompanhar de perto. Ano que vem, ano eleitoral. Não adianta só ficar discutindo quem vai para a chapa de quem não. É preciso ficar atento à situação do estado da Paraíba para que se vote de forma consciente, né? É verdade. Foi falado aqui no Maranhão. O Maranhão é um estado que tem uma disparidade muito grande nessa questão de números. E são números também assustadores no que diz respeito à pobreza, enfim. Mas o estado aqui da Paraíba ficou abaixo aí desses estados, né? E isso realmente requer uma atenção maior dos nossos gestores. A gente sabe que falta muito ainda para a próxima eleição, mas essa turma já está se movimentando e eu espero e faço aqui um apelo, um pedido para todos os políticos, não se esquecer do povo, né? E das obrigações de todos os dias e dedicação
o trabalho aqui para as pessoas da Paraíba. Não pode se esquecer disso jamais. A eleição é só no ano que vem, então, pessoal, vamos trabalhar aí. Vamos agora de prestação de serviço. A Cagep informou que o abastecimento de água vai ser interrompido temporariamente amanhã, das 8 às 6 da tarde, em alguns bairros aqui de João Pessoa e também da região metropolitana. Na capital, a suspensão irá ocorrer nos bairros de Tambaú, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube e no bairro São José. O abastecimento também será interrompido em Cabedelo, gente, nas comunidades Renascer 2 e 3. De acordo com a Cagepa, a paralisação é necessária para aprimorar os serviços prestados pela companhia na realização do projeto Água na Medida Certa. O abastecimento será retomado gradativamente ainda amanhã, a partir das 18 horas. Então, prepara o balde, você que mora em Tambaú, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Aeroclube e no bairro São José, aqui em João Pessoa, porque amanhã vai ter falta d'água, já comunicou a Cagepa. Meu Deus, é interessante como essas empresas que são administradoras do serviço de água em algumas cidades e estados, enfim, aqui tem a mesma nota, né? São as mesmas conversas. Lá em Maceió, Alagoas, também é do mesmo jeito. Essas empresas prestam um péssimo serviço, essa é a verdade. Sempre é a mesma história, né? Que está melhorando, que está fazendo isso, que a paralisação é necessária para aprimorar os serviços, e é um serviço de péssima qualidade. Essa é a verdade, Rafael. Vamos agora para Campina Grande, ele já está na linha conosco, Paulo Pessoa. A cidade está fervendo por vários motivos, entre eles a saúde na gestão pública municipal, não é isso, Paulo? Boa noite. É isso, Rafael. Não está faltando água, mas está faltando dinheiro, viu? Boa noite para você, boa noite, Wesley. Boa noite, ouvintes da Rádio Liga FM. Está faltando dinheiro na saúde de Campina Grande. Os salários dos prestadores de serviço da pasta continuam atrasados, e em função disso e de outras questões, de outros questionamentos no que diz respeito aos repasses da verba da saúde em Campina Grande, os 11 vereadores que compõem a bancada de oposição na casa de Félix Araújo, eles assinaram e protocolaram hoje, durante sessão ordinária, um pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, para saber investigar quais são os destinos desses recursos da saúde pública no município de Campina Grande. Segundo o líder da bancada oposicionista, que é o vereador Anderson Pila, do PSB, os próximos passos deverão ser dados pela mesa diretora da Câmara. Porém, a oposição já avisou que, caso não seja acatado esse pedido de CPI pela mesa diretora da Casa de Félix Araújo, para que sejam tomadas as medidas no que diz respeito à composição dessa CPI, os vereadores devem, inclusive, buscar a justiça para que ela seja instaurada. Foi o que já adiantou a vereadora Jo Oliveira, que é do PCdoB. O vereador Anderson Pila disse o seguinte, abre aspas, a perspectiva é do clamor popular. As pessoas não estão recebendo seus salários, e o depoimento foi muito forte do chanceler da Unifacisa, que disse que o dinheiro que veio para essa instituição teve desvio de finalidade, fecha aspas, foi o que declarou o vereador Anderson Pila, se referindo a uma fala que foi dada em um podcast aqui em Campina Grande, pelo chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, que responde também pelo Hospital Help, que pleiteia na justiça repasse de recursos por parte da Prefeitura de Campina Grande. Inclusive, teve decisão favorável na última semana, com o apontamento da Justiça de um repasse na ordem de 17 milhões de reais para o HELP. Anderson ainda ressaltou que a CPI se faz necessária diante da ausência de esclarecimentos por parte do secretário de Saúde, o Carlos Dunga Júnior, que foi chamado à casa de Félix Araújo em algumas circunstâncias, viu, Wesley e Rafael, mas não se fez presente para tirar as dúvidas, fazer esclarecimentos aos vereadores de Campina Grande, e certamente nós devemos ter nos próximos dias as cenas dos próximos capítulos dessa novela que já vem se arrastando, e quem vem sofrendo mais é o servidor, que está com os seus vencimentos, com os seus salários atrasados. 6h49, tem gente ainda chegando para ouvir a gente no finalzinho do programa, Paulo. E aí, situando o ouvinte que chegou agora,
nós temos uma CPI para averiguar a questão da saúde em Campina Grande. A saúde me parece que é realmente o calcanhar de Aquiles da gestão Bruno Cunha Lima, não é isso, Paulo? Não só do ponto de vista do servidor, que agora vem essa questão dos pagamentos, mas também do próprio usuário do serviço público de saúde de Campina Grande. Isso, Rafael. Aqui em Campina Grande, a grande queixa da população diz respeito às questões relacionadas à saúde. A gente não vê, por exemplo, grandes discussões no que diz respeito à pasta da educação em Campina Grande, que vem tendo uma administração muito tranquila desde o primeiro mandato. Porém, a saúde vem enfrentando sérios problemas no que diz respeito ao repasse de verbas. São necessários vários remanejamentos com uma frequência muito grande e isso tem atrapalhado a dinâmica, inclusive a dinâmica de políticas públicas. Hoje isso tem atrapalhado o município, a gestão, a própria Secretaria de Saúde de avançar em alguns projetos que se fazem urgentes e necessários à população campinense. Muitas vezes, por exemplo, a própria farmácia básica termina ficando desassistida em função dessa dificuldade de organizar a casa do ponto de vista financeiro, no que diz respeito à saúde aqui de Campina Grande. A gente recebe uma série de reclamações também na rádio Liga FM Borborema, 103.5 aqui em Campina Grande, e as reclamações são sempre as mesmas, no que diz respeito a salários atrasados e a dificuldade no acesso aos serviços de saúde aqui na Rainha da Borborema. Eu comecei o dia hoje acompanhando o NC News contigo às 7 da manhã, você, Zé Cláudio, Ana Geisa, toda a equipe aí, já começando o dia deixando a população bem informada. Acompanhei também o Gustavo com Calilca no Liga 360 de Campina Grande. Inclusive quem é de João Pessoa também pode acompanhar através do site, do aplicativo. E vi que ao longo da programação a gente foi trazendo também algumas questões envolvendo o secretário de administração, que teria dado uma declaração em uma emissora, depois desdisse em outra emissora, porque pelo que foi dito o orçamento da saúde teria já acabado em pleno outubro, né? Faltando ainda mais de 2 meses para o fim do ano, acabou o dinheiro. Mas o secretário disse que não foi bem assim. É isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Ele disse, ficou registrado em uma entrevista a uma emissora de rádio aqui em Campina Grande, pela manhã, que esse recurso, como você bem disse, ele teria acabado. Todo aquele orçamento para a saúde, a gente ainda com mais de 2 meses para o fim do ano, teria chegado ao fim, apesar inclusive de suplementação orçamentária aprovada na Câmara de Vereadores, enfim, uma série de questões. Quando foi à tarde, ele foi lá em outra emissora e terminou desdizendo, como a gente diz no popular, o que falou pela manhã, recuando, voltando atrás, dizendo que não era bem assim. Inclusive a Prefeitura Municipal de Campina Grande postou notícia dessa repercussão, dessa fala que ele disse à noite, quando desfez o que disse pela manhã em seu site oficial, trazendo maiores detalhes através da comunicação oficial da Prefeitura de Campina Grande. Mas o fato é que termina ficou registrado e é público e notório que existe um problema grave no que diz respeito a essas questões envolvendo não apenas a saúde aqui em Campina Grande, mas também a própria Secretaria de Finanças no município, o que termina acentuando, colocando mais lenha nessa fogueira dessa questão interna, porque naturalmente isso provoca uma série de fissuras na administração internamente. Os próprios secretários terminam se desentendendo e, ao invés de estarem nessas circunstâncias se ajudando, termina que vem o famoso fogo amigo. Foi o que terminou acontecendo no que diz respeito à fala do secretário adjunto de Finanças, o Felipe Gadelha, em direção ao secretário de Saúde, o Carlos Dunga Júnior. O prefeito Bruno Cunha Lima vai enfrentar, sem dúvidas, um grande desafio apenas no primeiro ano do seu segundo mandato, que é passar por uma CPI, que pode até não dar em nada, como em muitas nesse país, mas não deixa de desgastar a imagem, né? Paulo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no NC News e reafirmar o nosso compromisso para amanhã trazer as informações de Campina Grande. Valeu, Rafael, valeu, Wesley, uma boa noite para vocês, para todos os ouvintes. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Boa noite. Boa noite, Paulo, tudo de bom para você. Agora faltando 6 minutos para as 7,
O NC News está chegando ao final, ainda dá tempo de mais alguma coisa, tá? Dá pra gente atualizar um assunto que ontem aqui rendeu, né? Pois é, gente. Olha, atualizando o assunto de ontem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de lei que estabelece que passageiros de voos nacionais e internacionais poderão transportar gratuitamente até 10 quilos de bagagens de mão, né? De bagagem de mão com dimensões padronizadas, sem cobrança adicional, tá? Por parte das companhias aéreas. A matéria segue para votação na Câmara dos Deputados. A proposta, inclusive, foi relatada pelo senador paraibano, que é o veneziano Vital, Rafael, do Rego, e altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para fechar brechas que, segundo o relator, permite práticas abusivas, né? Sem tempo para quase nada, só nos resta desejar uma boa noite para você ouvinte. Continue aqui na Liga FM. Uma excelente noite e até amanhã. Boa noite para todos. Uma excelente noite de quarta-feira. Tchau. Jornalismo com credibilidade. NC News. As principais informações da cidade, do Brasil e do mundo. Política, economia, saúde. Os assuntos que mexem com sua vida. NC News. Liga FM. Oferecimento. Com Forte Dor, você vive sem dor. E Colégio Codevila.